Salve, salve galera! Boa tarde, quase boa noite, 17 horas e 27 minutos agora. Me chamo André Furtado, sou servidor público do Estado do Espírito Santo, professor de curso preparatório, professor também da cadeira lá da Escola Penitenciária do Espírito Santo na formação de novos servidores. É um prazer estar com vocês aqui para abordar um tema de imensa relevância para o concurso das polícias, seja civil, militar, polícia penal, e quero a sua atenção em relação a esse tema, ok? Muito importante. Antes quero mandar um abraço aí para os meus amigos que sempre estão linkados no canal, quero mandar um abraço aí para meu amigo Maurício, quero mandar um abraço para o Anderson, para o Jefferson Tavares, amigão aí, que sempre deu uma força. Mas vamos lá. Galera, olha só, muito cuidado nesse tema. Morreu um detento dentro da unidade prisional. Quem é responsável por isso? Quem vai pagar a conta no final? Vou mostrar para vocês aqui quem se responsabilizará por essas condutas. Vamos lá, galera, peça bem. Vou trabalhar aqui o direito administrativo e a lei de execução penal em conjunto. A lei de execução penal, no artigo 43, fala que a responsabilidade em relação à saúde do preso ele é do Estado. Todos sabemos que vivemos agora um momento complicado a nível mundial, que é essa pandemia. Vamos supor que um preso ele venha a óbito dentro de uma unidade prisional em razão dessa doença, dessa patologia. De quem é a responsabilidade? Vamos além, vamos supor que um outro fato ocorra e que ele venha a óbito por outras situações aí, sei lá, que a gente pode pensar aqui diversas situações, ok? Então vamos trabalhar isso. A responsabilidade do Estado, grava isso aí, escreve aí no caderno, ela é objetiva. Mas o que é responsabilidade objetiva, André? Responsabilidade objetiva, meu caro, meu amigo, minha amiga que me acompanha, nada mais, nada menos, é quando o Estado ele é culpado por um ato de um agente público em que você que foi lesionado em alguma área não precisa mostrar para o judiciário que houve culpa ou dolo da administração pública. Basta falar, esse fato aconteceu comigo, a responsabilidade desse fato era do Estado e o Estado ele é culpado. Ponto. O artigo 37, parágrafo 6º da Constituição Federal fala que essa responsabilidade ela é do Estado. Mas no parágrafo 6º você vai visualizar lá que existe duas palavrinhas mágicas, o dolo e a culpa. Aí você pode perguntar, mas aí eu não tenho que provar o dolo e a culpa? Não, eu não tenho que provar o dolo e a culpa. São três requisitos que você precisa comprovar. Que houve, no caso, a conduta do agente público e que, em havendo essa conduta do agente público, houve o nexo causal e, por consequência, houve o dano. Comprovando isso, você não precisa mostrar se houve dolo ou culpa na conduta. Basta demonstrar que os fatos ocorreram dessa maneira. Pois bem, trabalhando nesse sentido aí, nós temos duas correntes no direito administrativo. Você deve estar estudando isso para a Guarda Municipal de Cariacica, porque vai cair pesado lá isso, tenho certeza absoluta. E dentro do direito administrativo eu tenho outras, mas essas são as mais importantes, duas teorias. A teoria do risco integral e a teoria do risco administrativo. Vou explicar as duas. Na teoria do risco administrativo, a responsabilidade do Estado ela é objetiva, continua sendo objetiva, mas com um detalhe. O Estado ele pode deixar de ser responsabilizado quando comprovar que o fato aconteceu por força maior, caso fortuito, por culpa exclusiva da vítima ou por culpa exclusiva de terceiros. O Estado demonstrando isso de uma forma clara e objetiva, ele se exime de responsabilidade. Ok? Exemplo lá que a gente sempre utiliza é da pessoa que vai atravessar o trem, a linha de trem, desculpe. Ela vai bêbada, para ali, fica brincando e disse isso, aquilo, outro, e aí é atropelada por um trem e a responsabilidade surge para quem, já que as ferrovias são
de fiscalização e de organização do Estado, né? A culpa foi exclusiva de quem? Vamos supor que nas margens dessa linha de trem tivessem informativos dizendo para não atravessar aquela área que era uma área de perigo, uma área de risco, que essa pessoa assim mesmo passa. Exclusiva da vítima. E eu tenho, dentro da teoria do direito administrativo, ainda tem um risco integral. No risco integral não, de qualquer forma, o Estado é culpado, independente se foi culpa dele, culpa de terceiro, ou se é caso fortuito ou força maior. Pois bem, trabalhando nesse sentido aí, um preso morre dentro da unidade prisional de quem é responsabilidade. Vamos caminhar um pouco mais à frente. Caminhando um pouquinho mais à frente. A responsabilidade objetiva ela é só no ato comissivo, ou seja, somente quando o Estado vai agir que ele se responsabiliza, ou quando o Estado deixa de agir também ele se responsabiliza. Eu ouço muito falar, e aí existe jurisprudência farta sobre esse tema também, é o típico exemplo do bueiro aberto. A pessoa cai dentro do bueiro e aí ela se lesiona a perna e tal. E aí quem é responsável? Quem deveria tampar aquele bueiro, um buraco no meio da... A responsabilidade é do Estado, a responsabilidade é do governo. E aí eu tenho a responsabilidade por omissão. O Estado deixou de agir, ok? Dentro das Supremas Cortes, STJ e Supremo Tribunal Federal, eu tenho duas correntes. Para o STJ, preste bem atenção nisso, para o STJ é possível, nos casos de omissão, que essa responsabilidade ela seja subjetiva. Ou seja, quando eu falo subjetiva, eu tenho que demonstrar dolo e culpa, que o Estado agiu com dolo e que o Estado agiu com culpa. Por exemplo, para o STJ, se eu cair dentro de um bueiro aberto, né, no meio da rua, eu tenho que demonstrar, porque foi um ato omissivo do Estado, que o Estado deixou aquele bueiro aberto por querer. Ao passo que, se eu olhar para o Supremo Tribunal Federal, ele fala que não. Já o Supremo Tribunal Federal ele diz o seguinte, olha, independente de qualquer coisa sobre essa omissão, ela é objetiva. Porque o artigo 37, parágrafo 6º da Constituição Federal, quando fala da responsabilidade do Estado, ele não fala de forma específica de ato comissivo e de ato omissivo. Então o Estado é responsável de qualquer forma. Bem, são divergências que a Suprema Corte e o STJ possuem. O artigo 5º, inciso 49 da Constituição Federal, ela fala que é assegurado aos presos o respeito à integridade física e moral. Então a pergunta que eu faço, se um detento é morto dentro da unidade prisional, haverá responsabilidade civil do Estado? Galera, grava isso aí, cola na geladeira, cola na parede, em qualquer lugar que você vai passar e vai ver isso toda hora, porque você não pode esquecer isso. Se um detento morrer dentro de uma unidade prisional, a responsabilidade civil do Estado, ela é do Estado? Resposta positiva. Ela é do Estado. Se um detento morre dentro de uma unidade prisional, quem é responsável por ele é o Estado. Essa questão é uma questão primordial para o seu entendimento, porque o detento ele está custodiado e o Estado é responsável por ele, ok? Vamos colocar aí nessa questão do coronavírus aí. E aí eu vou pegar um ato omissivo agora. O Estado deixa de atender, o Estado deixa de criar um protocolo específico para manter o maior cuidado possível em relação a essas pessoas. Grupo de risco. Quantas pessoas no grupo de risco estão dentro das unidades prisionais hoje? São várias, ok? São várias pessoas. E aí, se elas vierem a falecer? Se o Estado não criou um protocolo, se o Estado não criou um parâmetro para cuidar dessas pessoas, ele irá fatalmente responder. E aí, gente, uma pergunta que sempre fica aí, no caso do preso que comete suicídio na unidade prisional. De quem é essa responsabilidade, minha gente? Vamos lá. O ministro Luiz Fux, do Supremo Tribunal Federal, ele criou uma tese baseada da seguinte maneira, prestem bem atenção em relação a isso. Se o preso já apresentava no seu comportamento algum tipo de conduta que levava a crer que ele iria cometer o suicídio, o Estado responde. Porque o Estado deveria agir de uma forma diferenciada com relação a ele. Mas se, ao contrário, em momento algum, ele demonstrou na sua atitude, na sua conduta, algum tipo de comportamento que guiasse a esse fim, o Estado não responde por nada. Um preso foi morto dentro da unidade prisional por outro preso. Ok,
nós temos ali um caso de homicídio, certo? E aí, minha gente, o Estado é responsável porque o Estado tem que cuidar da segurança também e a custódia dos presos. Gravem isso porque isso é fundamental para a sua prova. Fiz um vídeo aí que eu esperava dar 5 minutos, mas deu 10. Mas ó, se inscreva no canal, dá um like aí, esmaga o dedo no sininho, como diz meu amigo Coque, trabalha comigo, esmaga o dedo lá no sininho, dá uma força, porque vamos trazer sempre aqui informações importantes para o seu concurso, para a sua preparação. Assim como você lá atrás, eu também passei muitas dificuldades, pessoas dizendo que não dava, que eu não ia conseguir e tal, e graças a Deus eu consegui alcançar meus objetivos e ainda tenho lutado para alcançar outros. Você pode dar esse passo, confie em você, firme nessa luta, força e honra. Até o próximo vídeo. Grande abraço a todos.